Toda doença infecciosa, ela se caracteriza por uma evolução temporal. Então, por exemplo, se você tem uma doença infecciosa que acontece ao longo do ano numa determinada região, a gente chama isso de uma endemia. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma endemia de algumas doenças infecciosas. A malária, por exemplo, ela é endêmica na região do Amazonas. Então, ao longo do ano, você tem um determinado número de casos. Quando uma doença que ela é constante, ela começa a ter um aumento importante do número de casos, e isso você tem alguns modelos matemáticos que você caracteriza se esse aumento é importante ou não. Na hora que tem um aumento importante, que preenche alguns critérios do modelo matemático, então aí a gente fala que a gente está vivendo uma epidemia, quando o número de casos está muito fora do normal. Ou senão, quando você tem uma região em que não tem a presença daquela doença infecciosa e aí ela começa a aparecer numa forma importante. Então aí é uma epidemia. Quando essa epidemia sai de uma região, sai de uma nação e começa a evoluir para umas outras regiões, para outros continentes, então aí você está diante de uma pandemia, quando ela está se globalizando. Então esse é o conceito básico de endemia, epidemia e pandemia. O ebola é um vírus que ele foi descoberto na década de 70. E hoje em dia a gente sabe que esse vírus ele fica na natureza. Ele fica lá incrustado na mata da África. Tudo indica que os morcegos é que são os reservatórios desse vírus. Então é um vírus que circula entre os morcegos. Eventualmente esse vírus atinge alguns animais, principalmente o antílope, uma espécie de antílope na África, ou senão alguns primatas, como os chimpanzés e os gorilas. E esse é o habitat do vírus. Conforme o homem aumenta o crescimento populacional, ele aumenta os seus domicílios, ele invade mais a mata, então ele se torna um alvo de entrar em contato do ebola. Numa boa parte das epidemias do passado, a gente sempre achava um ou outro fator de começo da epidemia. Então, muitas vezes o homem manipulava a carcaça de chimpanzé morto pelo ebola, então ele acabava se contaminando e aí você tinha o começo de uma epidemia em alguma região. O problema é que até hoje essas epidemias sempre ocorreram em vilarejos, vilas ou mesmo cidades muito pequenas do interior africano. Nunca a doença tinha atingido uma cidade tão populosa como essas cidades que estão ocorrendo agora, principalmente as capitais dessas nações. Então, essa foi a primeira vez. Só para você ter uma ideia, as piores epidemias que a gente teve do ebola no passado não passavam de 400 casos de humanos acometidos. Então, essa é a primeira vez que a gente está tendo um número tão grande, porque foi a primeira vez que o ebola chegou numa capital, num aglomerado populacional muito grande. Uma vez que algum homem se torna doente, infectado pelo vírus, e ele adquire isso na natureza, no interior das matas, manipulando carcaça de animal morto, ou eventualmente, como tem um caso agora da suspeita de uma criança que manipulou, ingeriu uma fruta semidevorada pelos morcegos, provavelmente tinha o vírus ebola lá, o homem pode passar para o homem, porque o vírus ele causa um acometimento sistêmico no ser humano, ele causa uma fragilidade dos vasos, então você tem fenômenos hemorrágicos, a característica dele é uma doença que causa uma febre hemorrágica, e o paciente ele acaba eliminando o vírus em todos os fluidos dele. Então, os líquidos, as secreções e o sangue desse paciente, ele é repleto de vírus. Eu acabo me infectando quando eu cuido de um paciente ou um familiar no domicílio, então eu limpo esse paciente, eu limpo as secreções desse paciente, eu ajudo esse paciente a se alimentar, eu limpo eventualmente um vômito ou a diarreia que esse paciente tenha, que é um dos sintomas do ebola, e aí eu acabo me contaminando. Então é assim a principal forma de contato do ebola. De uma maneira geral, não tem algumas pessoas mais ou menos vulneráveis. Então, toda pessoa tem o risco de pegar essa infecção pelo vírus ebola. O ebola, uma vez no organismo,
ele causa uma disseminação, tem uma quantidade grande do vírus no sangue, ele ataca alguns órgãos alvos e ele causa uma dificuldade de oxigenação de alguns órgãos. Então, evolui para uma insuficiência renal, o rim do paciente para de funcionar, ele pode acometer uma alteração pulmonar, então o paciente tem dificuldade de respiração, a pressão do paciente cai, caindo a pressão por sangramento, ele começa a ter uma falência de vários órgãos, e daí vem a grande mortalidade do vírus. O vírus mais mortal que tem é o Ebola e o Marburg, que é um primo dele, ambos com o mesmo mecanismo de transmissão na África. Na década de 90, teve também uma epidemia importante pelo Ebola, não é comparável a essa epidemia de agora, mas também surgiu um alerta naquele momento lá do medo. O alerta nada mais é do que a população mundial e as nações do mundo todo terem o conhecimento que está tendo uma epidemia importante do Ebola nessas regiões da África, que são regiões que foram acometidas nas suas capitais. Então a chance de um viajante pegar um voo e acabar descendo em alguma outra nação é considerável. Não se o paciente estiver doente, porque o vírus causa uma fraqueza muito grande. O paciente nem tem a disposição de viajar, mas eventualmente um paciente num período de incubação. Eu posso me infectar e eu posso até 21 dias desenvolver a doença. Então eu posso perfeitamente vir num período de incubação e adoecer numa outra nação. Então essa urgência da OMS, esse alerta da OMS, é disparar esse conhecimento no mundo todo, que já é conhecido, porque a gente tem uma globalização da informação, para todos os países ficarem alertas. Se algum paciente vindo dessa região adoecer, se suspeitar de Ebola, isolar esse paciente e fazer os exames necessários para o diagnóstico ou não. O principal objetivo é evitar a chegada e a disseminação do vírus. Então, já é disparado alguns alertas do Ministério e das secretarias, alertando os médicos, alertando os aeroportos, de todo paciente que chegar proveniente dessas regiões que tem a epidemia de Ebola, se eles chegarem e se adoecerem, então já tem o alerta desse paciente procurar o médico e os médicos ficarem alertas para suspeitar de Ebola, para isolar esse paciente. A epidemia se instalar aqui é muito pouco provável, por causa da característica de transmissão. Não é um vírus que se transmite no metrô, no ônibus, numa estação e assim por diante. Você precisa ter um contato mais próximo do doente. Por isso que a transmissão principal na epidemia é entre os familiares que moram no mesmo domicílio ou mesmo profissionais da área de saúde. Então, uma vez disparado esse alerta, todo mundo vai ficar em alerta para aquele paciente que desenvolver sintoma vindo da região, esse paciente vai para o hospital, vai ser isolado e assim a gente consegue cortar a cadeia de transmissão e eventualmente cortar a progressão de uma epidemia. Existem algumas doenças que a gente considera como algumas doenças negligenciadas, que são aquelas doenças que acometem principalmente a região tropical. Algumas têm uma quantidade menor de número de casos, outras têm uma quantidade maior de número de casos. Algumas, pela raridade, não tem tanta pesquisa em cima dessas doenças. E o Ebola preenche esse critério. É uma doença rara, uma infecção rara, que aparece em surtos de epidemia, com um número de casos muito pequeno. Então isso deve ter contribuído para o retardo no avanço das pesquisas do Ebola. Agora que a epidemia está em grandes capitais e com um número muito mais intenso, provavelmente a gente vai ter um incentivo a mais para as pesquisas em relação ao Ebola. Mesmo assim, as pesquisas nunca foram nulas. Existem cientistas que pesquisam o vírus do Ebola e formas de tratamento. Então existe aí uma proposta de uma vacina que está em estudo, não é por causa desse surto, ela já vinha em estudo anteriormente, e uma forma de tratamento em que você dá uma medicação com anticorpos, tentando neutralizar o vírus. Então esses são estudos que já vinham se desenvolvendo, mas em marcha lenta, porque na verdade a ciência estava focando para outras pesquisas de outras doenças.
O ebola, ele não tem uma medicação específica para o vírus. Então, quando a gente fala se o ebola tem cura ou não, vai depender da evolução natural da doença. Então, 60% não estão sendo curados, está evoluindo para óbito, 40% estão sendo curados. Então, isso é a evolução natural da doença. Quando a gente disponibilizar uma medicação específica para o vírus e que se comprove que tem o benefício, então aí a gente vai falar sobre o tratamento do ebola, que já tem sendo feitas pesquisas para o tratamento. Ela ainda não preencheu todas as fases de estudo, de segurança e de eficácia, por isso que a gente está vivendo essa polêmica agora de algumas pessoas achando que já tem que começar a usar essa medicação, que é experimental, outros acham que ainda tem que passar por toda aquela fase de preparação, de testes e assim por diante. Então, o ebola não tem um tratamento específico até agora, pode vir a ter a curto espaço de tempo com essa medicação que está em pesquisa. Por outro lado, é uma doença que tem chance de curar numa porcentagem menor e uma chance de não curar. Um paciente que chega de uma região afetada para o Brasil, ele tem que ficar de observação até no máximo 21 dias, que é o período de incubação máximo do ebola. E se ele começar com sintomas gerais, ele deve procurar um médico, um pronto-socorro e informar que está com aqueles sintomas gerais e veio de uma região acometida pelo ebola. No começo, os sintomas são gerais. É febre, mal-estar, indisposição, dor pelo corpo, náuseas, vômitos. Esses são os sintomas gerais no início, que são sintomas que são facilmente confundidos com outras doenças. Depois disso, é que começa a ter um agravo da saúde e começa a ter comprometimento do pulmão, com falta de ar, a pressão começa a cair, vem o sangramento e aí vem uma forma muito mais grave. Então, o ideal é o paciente procurar um serviço médico e informar esse dado que ele veio de uma região que está sendo acometida pelo ebola. Ao longo da história da humanidade, todas as vezes que apareceram epidemias importantes, era muito comum a desinformação da população, o pânico da população e o aparecimento de boatos, de notícias, de desinformação importante. A gente viu um exemplo disso exatamente há pouco tempo com a gripe suína. Então tinham boatos que foi uma invenção do laboratório para vender remédio, tinham boatos de alguns vegetais melhoravam o quadro, uma série de coisas. Então, na verdade, assim, todo esse momento de pânico é um momento para a gente focar com as informações daqueles órgãos oficiais. Então, eles são os melhores setores que dão realmente a realidade e não vendo mais ou menos em alguns sites ou algumas reportagens que não são tão fidedignas com a verdade. Então, o que eu oriento as pessoas que querem saber sobre ebola é pesquisar no site da Organização Mundial da Saúde, que é um site que está sempre sendo atualizado e dando as informações necessárias dos riscos de transmissão e assim por diante. E no Brasil a gente pode também acessar o site do Ministério da Saúde. Então, são as regiões que centralizam a informação e a informação oficializada, não essas informações, de repente começam a falar, apareceu um paciente agora que tem uma suspeita de ebola em tal cidade, aí todo mundo fica em pânico, aí quando vai avaliar o paciente não veio de uma área afetada, ele veio da África do Sul, que é uma região distante que não está tendo surto nenhum. Então, só para evitar esse pânico em geral, a gente podia pesquisar, ou quem quer ter mais informação, com esses sites oficiais.